Bom, pessoal, vamos começando a falar sobre esse tema que é tão importante, que é a questão da reprodução assistida, né? Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é a questão da regulamentação ética em relação aos procedimentos de reprodução assistida. Isso é um ponto super importante para a gente conversar nessa live de hoje. Então, a primeira coisa é que saiu uma resolução super nova, agora de 2022 já, então a gente está falando aí de cerca de um mês mais ou menos, e essa resolução ela define o que a gente precisa em relação ao componente ético nesses casais que têm diagnóstico de infertilidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a idade máxima para uma mulher ser submetida à reprodução assistida é de 50 anos, tá? E se essa mulher tem mais de 50 anos e quer ser submetida a um procedimento de reprodução assistida, essa mulher vai ter que pedir uma autorização para o CFM, tá? Outra coisa que ficou determinada nessa resolução é que é proibido selecionar o sexo do bebê. Então, um ponto interessante é que é liberado a escolha do sexo somente naqueles casos em que o bebê, em que há uma síndrome genética ligada ao sexo. Né? Então, vocês imaginem, por exemplo, uma síndrome genética ligada ao cromossomo Y, ou que vem, por exemplo, com um X só, né? Então, se a gente aumenta o risco de uma forma muito grande, a gente pode fazer a análise genética e selecionar, sim, o sexo. Tá? Mas não é permitido para todo mundo, tá bom? Mas naqueles casos em que é feita uma biópsia embrionária, esses casos também saem com a liberação ali de qual que é o sexo do bebê. Outra coisa interessante que foi falada na resolução, saiu nessa resolução, foi que mulheres até 37 anos podem transferir no máximo 2 embriões, tá? Porque a gente considera que essas mulheres têm alta chance de implantação. Se ela tem mais de 37 anos, aí a gente pode transferir até 3 embriões. E se ela fizer pesquisa genética desses embriões e for observado que esses embriões são euploides, são embriões normais, nesse caso, a gente vai poder transferir no máximo 2. E olha um dado interessante, uma mulher, por exemplo, que pega um óvulo doado, ou que ela fez um congelamento de óvulos no passado, o que a gente considera não é a idade da mulher na transferência, é a idade de quando o óvulo foi congelado. Então, se ela pegar uma ovodoação de uma mulher de 35 anos, essa mulher vai ser considerada como se fosse um caso de 35 anos. Então, ela vai poder transferir no máximo 2 embriões. Beleza? Agora, e se ela engravida de mais bebês? E se ela tem mais embriões nessa gravidez? A gente tem no máximo a possibilidade, a gente não pode fazer a redução embrionária, tá? Então, por exemplo, se ela engravida de trigêmeos, ainda que ela não quisesse trigêmeos, a gente não pode ir lá e simplesmente reduzir embrião intraútero, porque isso não é ético e não é permitido na lei brasileira. A gestação compartilhada em relação à união homoafetiva, né? Então, essa é sempre uma dúvida. Então, chega um casal de mulheres para você perguntando quais são as possibilidades delas engravidarem. Então, uma das formas uma delas optar por fazer, por exemplo, uma inseminação intrauterina com sêmen doado, mas existe a possibilidade de uma querer engravidar de um óvulo da outra. Então, a primeira mulher ali que não quer ficar com a barriga, que não quer gestar o bebê, ela doa seus óvulos, né, para outra mulher, para parceira, que vai ter esses óvulos fertilizados por um banco de sêmen ou por um parentesco de até 4º grau, que a gente vai conversar nessa live também. A doação de gametas não pode ter caráter lucrativo ou comercial, né? Então a doação ela é voluntária. A única coisa que a gente tem no Brasil é que parece ser um caráter lucrativo ou comercial, é que se uma mulher não tem condição financeira, se ela é mais carente, por exemplo, e ela precisa passar por um processo de reprodução assistida, ela pode doar parte dos seus óvulos para uma outra mulher que banca parte desse tratamento. Tá? Então isso é possível. Tá? Então isso é permitido no Brasil. Os doadores e os receptores, eles ficam anônimos, então não existe comunicação. Então, por exemplo, eu, Fabiano, quero ir lá doar meu espermatozoide. Quem vai receber meu espermatozoide não pode saber de onde veio, tá? A não ser nas exceções que hoje são permitidas. Então a gente já sabe que os gametas eles podem ser doados até parentesco de 4º grau, que seriam primos. Então isso seria permitido hoje em dia. Então, até 4º grau, ok. Agora, se vier de um doador anônimo, né, a única situação em que a gente poderia desfazer esse anonimato, e assim mesmo o único que saberia seria o médico, seria nas situações de algumas doenças genéticas, por exemplo, que você precisa de ajuda de alguma forma, né? Aí o médico pode ter esse contato com essa família
doadora, mas a família receptora jamais vai ter contato com essa família doadora, tá bom? A não ser que seja parentesco de quarto grau. A idade limite para doação de gametas para a mulher é até 37 anos e para o homem até 45 anos. Isso também é relativamente recente e foram colocados esses critérios. E se esses gametas forem doados na mesma região de localização, né? Então, por exemplo, em São Paulo, a gente tem que evitar mais de 2 nascimentos de crianças de sexos diferentes numa área de 1 milhão de habitantes. Aí, se isso acontece numa mesma família receptora, tudo bem. Mas se não, a gente tem que lembrar daqueles casos de novela, né? De irmãos que se encontram e têm filhos, e aí incorrem consanguinidade. Então, na verdade, não se pode. Então, é a cada 1 milhão de habitantes, no máximo, 2 filhos de sexos diferentes. Beleza? Se os embriões forem de doadores distintos, a gente também vai transferir somente de um. Então imaginem vocês, às vezes casal homoafetivo, tanto masculino quanto feminino. Antigamente se falava de misturar tudo e botar ali, bota os dois ali e vê de quem sai. Hoje a gente tem que ter tudo rastreado. Então a gente tem que saber que aquele óvulo foi fecundado pelo espermatozoide de um dos parceiros e o outro óvulo foi fecundado pelo espermatozoide de outro parceiro. E a gente não pode colocar 2 embriões de origens genéticas diferentes no mesmo útero. Então, primeiro a gente transfere de um para depois transferir de outro. Isso no passado era possível, hoje em dia não é possível mais. E é isso que eu acabei de dizer. Em uniões homoafetivas, deve-se conhecer de quem que era o gameta utilizado, tá? E se a gente for criopreservar, então se a gente for congelar os embriões, né, a gente tem que manifestar a vontade por escrito. Se tiver divórcio, solução de união estável ou falecimento de um ou de ambos, tá? E se desejam doá-los caso eles se separem, por exemplo, tá bom? É permitida a reprodução assistida pós-mortem, se houver ainda em vida uma autorização escrita por esse parceiro. Então imagina, hoje eu estou casado, eu quero ter um filho, mas eu morro por alguma razão, a minha parceira vai lá e pede para fazer a transferência do embrião. Se eu tiver assinado em vida que isso vai poder ser feito, tá? Embriões com alterações genéticas. Então, fizemos biópsia do embrião, por exemplo. Se ele tiver alteração genética, eles podem ser descartados ou doados para pesquisa. E também lembrar que é permitida a seleção do antígeno leucocitário humano. Então, vocês imaginem, eu tenho um filho que tem leucemia e eu preciso ter um outro filho para poder ajudar na cura desse filho, tá? Nesses casos, é permitido a seleção do HLA, do antígeno leucocitário humano, para que a gente possa ser doador do outro, somente quando houver necessidade de tratamento de irmãos. Essa é a única situação que a gente pode escolher. O tempo máximo de desenvolvimento de embriões in vitro é de 14 dias. Então, normalmente as transferências são realizadas ou no 3º dia ou no 5º dia, que seria a fase de blastocisto, mas a gente pode deixar esse embrião crescendo até 14 dias. O que isso facilitou? De certa forma, facilitou o descarte de embriões. Porque se eu não quero manter esses embriões congelados por muito tempo, eu posso falar para deixar crescer até 14 dias. Porque se eles crescerem até 14 dias, muitos deles vão parar de evoluir ali e eu não vou ter que congelar esses embriões de novo, tá? De certa forma, isso vai acabar funcionando como um descarte. O útero de substituição, que seria barriga solidária, lembrando que barriga de aluguel não é permitida no Brasil, não se pode pagar para ter um útero, né? Então, para ser útero de substituição, a mulher tem que ter pelo menos um filho vivo, não pode ser a primeira gestação, e tem que pertencer à família de um dos parceiros, tá? Em caráter consanguíneo, até o 4º grau. Agora, a gente já sabe hoje em dia que o CFM ele libera situações excepcionais. Então, se eu não tenho uma parente de 4º grau que queira ficar grávida por mim, eu posso ir até o CFM, como, por exemplo, uma amiga ou uma outra pessoa próxima, pedir uma solicitação e o CFM muitas vezes autoriza. Dito isso, falamos aqui da regulamentação ética da coisa, vamos entrar no ponto que eu queria chegar com vocês. Primeiro, quando considerar um casal infértil, né? O que é o critério de infertilidade? Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar a vocês. Até 35 anos, é normal esperar que uma mulher engravide até 12 meses, 18 meses, isso é possível, tá?
E acima de 35 anos, né, dos 35 aos 40, a gente espera até 6 meses, porque se a gente demorar muito tempo também, a gente pode perder timing para agir sobre esse casal e ajudá-los no sonho aí de serem pais. Então, lembrar que engravidar não é uma coisa fácil. Em pessoas normais, a chance de gravidez ela é de 20% a cada mês. Então, vocês imaginem, mesmo que eles mantenham relação sexual ali bonitinha, no período fértil, aquela coisa toda, a chance de engravidar em cada mês vai ser de 20%. Então, não é tão simples engravidar quanto as pessoas acham, né? Só é simples para quem não quer, né? Quem não quer engravidar, engravida facilmente. Mas lembrando que com a reprodução assistida, principalmente se a gente estiver falando de fertilização in vitro, as taxas podem subir para 50% ao mês, principalmente em mulheres abaixo dos 35 anos, tá? Então, a fertilização in vitro trouxe bastantes benefícios nesse sentido aí. Mas, então, já classificamos o que é o casal infértil. Então, mais do que 12 meses abaixo dos 35 anos e mais do que 6 meses entre 35 e 40 anos. Tem gente que fala que acima dos 40 anos a gente vai considerar e esperar no máximo 3, 4 meses, tá? E isso é muito variável, né, gente? Porque também tem que ser uma decisão compartilhada com o casal, a gente tem que falar risco-benefício e o casal vai decidir quanto tempo mais vai esperar ou não, tá? Causas de infertilidade. Então, primeiro eu tenho que lembrar vocês que 15% não vai ter qualquer causa aparente. Então a gente não vai saber, a gente vai investigar o homem, a gente vai investigar a mulher e 15% dos casais não vai ter qualquer causa aparente. 20% dos casais, ambos têm causas. Mas quais que seriam essas causas? Então vamos lá. Na mulher, a gente tem as causas anatômicas, então alterações uterinas, alterações tubárias, pólipos, miomas, enfim, alterações, malformações millerianas do útero. As causas hormonais, que seriam aquelas causas ovulatórias, então mulheres que têm síndromes dos ovários policísticos, que têm hiperprolactinemia, então que têm hipotiroidismo, tudo isso pode ser causa hormonal que vai interferir na ovulação e essa mulher não ovula direito. A gente tem endometriose, e olha que interessante, das mulheres inférteis, 50% delas têm endometriose. Então esse é um dado super importante, porque endometriose tem que ser pensado sempre que houver suspeita de infertilidade. A gente tem as causas cromossômicas e genéticas, né? Então a gente tem as translocações, a gente tem as inversões, que para aquela pessoa não faz diferença, mas quando ela produz gametas que podem ter um excesso de DNA ou que pode ter pouco DNA. E essas alterações cromossômicas são incompatíveis com a vida. Então, às vezes, esse casal até engravida, mas aborta, tem abortos de repetição. E para a mulher também a gente tem as causas imunológicas, né? Então, as causas imunológicas, a síndrome do anticorpo antifosfolípide é uma das causas. A gente tem as trombofilias também que podem estar relacionadas, né? Que não faz bem parte da causa imunológica, mas estaria ali em outras causas. E as causas de infertilidade no homem, principalmente o espermograma alterado, que é o principal exame que a gente pede para o homem, né? Que pode estar alterado na sua concentração, na motilidade dos espermatozoides ou até mesmo na morfologia. Todos os espermatozoides desse homem são alterados, são amorfos, né? Tem formas diferentes do que a gente espera na normalidade. E a gente tem as alterações cromossômicas e genéticas, tá? Essas alterações cromossômicas e genéticas são as mesmas que eu citei ali nas alterações da mulher. Uma coisa que é importante também isso é pensar nas causas, mas sempre que a gente aborda um casal infértil, a gente tem que verificar hábitos, né? Porque um casal que é fumante, por exemplo, tem 3 vezes menos chance de serem férteis. Então eles têm 3 vezes mais chance, na verdade, de serem inférteis. Então o tabagismo é algo que a gente deve desaconselhar nesses casos em que o casal esteja tentando engravidar. O etilismo, a mesma coisa, né? É claro que baixas doses de álcool não tem qualquer interferência, mas a gente sabe que doses elevadas de álcool, essas sim interferem bastante. Uso de drogas também devem ser proscritas e a gente deve recomendar desaconselhar o uso de drogas. E o excesso ou o baixo peso das mulheres também tem um fator importante, porque 12% dos casos de infertilidade podem estar relacionados a isso. E olha que interessante. A principal causa ela é ovulatória. Então, mulheres que têm muito peso
ou baixo peso, elas têm uma tendência a fazer ciclos anovulatórios. Tá? E por isso, às vezes, a dificuldade de engravidar. Além disso, mulheres que têm alto peso, que têm muito peso, né, que são obesas, têm um risco maior de abortamento por conta do processo inflamatório que a obesidade traz. Lembrando que na história, a gente tem que perguntar para esse casal se eles têm relação sexual de forma adequada. Parece loucura isso, gente, mas eu já tive casais que passaram em consulta e que não tinham relação sexual de forma adequada. Como é que eles vão engravidar? Não tem como engravidar se não tiver relação sexual no período fértil, se não tiver relação pelo menos dia sim, dia não, ali nesse período fértil. Então a gente considera 2, 3 vezes por semana o ideal, desde que não sejam 3 dias consecutivos, né? Sexta, sábado e domingo. A gente tem que ter intervalos ali, dias alternados. O ideal mesmo é que esse casal tivesse relação sexual todos os dias no período fértil, mas a gente sabe que isso é bastante difícil na rotina dos casais. Mas então, dia sim, dia não, é o que a gente preconiza. E outra pergunta que a gente tem que fazer é se esse casal, por exemplo, se o marido mantém o pênis no fundo da vagina ao ejacular. Tem casais que quase tiram o pênis da vagina ali para ejacular. Então, assim, não vai ter como engravidar. E pode parecer loucura, mas tem muito paciente que chega com uma história assim. Tá? Então a penetração tem que ser completa. Outra pergunta que é importante é se esse casal usa algum tipo de lubrificante. Mesmo os lubrificantes à base de água podem interferir no material ejaculado ali e impedir realmente a progressão dos espermatozoides e a fecundação. Agora eu estou diante desse casal, eu tenho que fazer uma investigação, tanto para o homem quanto para a mulher. O que eu vou ter que investigar? Então vamos lá. De hormônio. Eu vou ter que pedir prolactina para essa mulher, porque os casos de hiperprolactinemia fazem com que haja ciclos anovulatórios. Essa mulher para de ovular se ela tiver hiperprolactinemia. Então, deve ser investigado. O TSH, a gente sabe que tanto o hipertiroidismo quanto o hipotiroidismo, eles podem interferir no ciclo menstrual também. Então, a gente tem que investigar para ver se essa mulher não tem nenhuma alteração tireoidiana. Além disso, vale a pena solicitar também os anticorpos antitireoidianos. Será que ela tem algum anti-tireoglobulina, o anti-TPO? Será que ela tem alguma alteração desses anticorpos que podem sugerir aí alguma alteração tireoidiana? Então vale a pena pedir também. Outra coisa que sempre perguntam é a questão do FSH, do LH e do estradiol. Como que pede isso, né? A gente vai pedir esses exames do 3º ao 5º dia do ciclo menstrual. Lembrando que o primeiro dia do ciclo é quando desce a menstruação. Então, do 3º ao 5º dia, a gente pede o FSH, o LH e o estradiol. Então, um FSH elevado, acima de 10, por exemplo, já é sugestivo de uma baixa reserva ovariana. Mas vamos falar de um hormônio que ele é muito mais interessante do que pedir o FSH e o LH, que é o antimileriano. Talvez muitos de vocês nem tenham ouvido falar desse hormônio ainda, mas o que é o hormônio antimileriano? Ele é um hormônio produzido pelas células granulosas dos folículos pré-antrais e antrais iniciais. O que seriam isso? Todos os folículos que o ovário tem, até 8 milímetros. Então, o que o antimileriano diz pra gente? Quanto que ela tem de reserva ovariana ainda? Quanto que ela tem de oócito ali naquele ovário ainda? Tá? Então, como é que a gente define o resultado do antimileriano? Se a gente tiver um antimileriano entre 1 e 2,5, a gente fala que esse antimileriano é normal e essa mulher é uma mulher normorespondedora. O que é isso? Se eu fizer um estímulo ao ovário dessa mulher, ela vai ter uma resposta adequada. Se ela tem um antimileriano de 0,16 a 1, ela é uma paciente considerada má respondedora, com possibilidade de má resposta. Não vou falar que é má respondedora, porque eu já tive mulheres com menos do que isso que responderam melhor. E aquelas mulheres que têm acima de 2,5 de antimileriano, essas mulheres têm uma chance de alta resposta. Então elas podem ter aquela síndrome de hiperestimulação ovariana. Então a gente tem que ter atenção nesse caso. E o ideal é que a gente sempre associe o antimileriano à contagem de folículos antrais. Tá? Então, entre o 3º e o 5º dia do ciclo também, essa mulher faz uma ultrassonografia e conta quantos folículos ali antrais ela tem. Tá? Que seriam aqueles folículos de 10 milímetros, mais ou menos, para a gente ter uma noção dessa contagem. Quando ela tem uma contagem de 8 a 14 folículos antrais, considerando os 2 ovários, a gente considera que ela tem uma grande chance de ser normorespondedora, que também, se a gente fizer um estímulo, essa mulher vai responder de forma adequada. Beleza? O que mais?
Eu fiz uns tópicos aqui, senão eu ia esquecer de falar algumas coisas com vocês. Um detalhe importante que eu não comentei com vocês é sobre o antimilleriano e a idade materna, né? Então, todo mundo fala assim, mas meu antimilleriano é 2 e eu tenho 43 anos. Ok, seu antimilleriano é bom, isso significa que você vai responder bem, mas não significa que a chance de gravidez é a mesma de uma mulher que tem um antimilleriano de 2 com 28 anos, tá? Ou pensando num cenário diferente, tem um antimilleriano de 0,4 aos 43 anos e uma mulher de 32 que tem um antimilleriano dos mesmos 0,4. Essa mulher de 32 tem maior chance de ter uma gravidez do que essa mulher com a idade mais avançada. Tá? Então a idade materna ainda é o fator principal nessa questão aí da possibilidade de gravidez. Um outro hormônio que a gente pode pedir é a progesterona, que a gente pode dosar no 21º dia do ciclo, para ver se essa mulher ovula ou não. Se a gente tiver um resultado maior do que 1,5 miligrama, né, a gente fala que essa mulher provavelmente ovulou. Mas hoje, gente, eu não vejo isso como necessário mais. Qual que é o critério hoje? Você quer ver se essa mulher ovula? Acompanha ela durante o ciclo menstrual. E vê se ela vai produzir o corpo lúteo. De repente ela tem um folículo recrutado, esse folículo vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele ultrapassa ali 18, 20 milímetros, 22 milímetros, ele tende a ovular. Se ele ovular, ele vai produzir o corpo lúteo, que a gente também visualiza no ultrassom. Então, isso é um sinal também indireto de ovulação. E eu diria que é até mais fácil do que a coleta de sangue. Beleza? O que mais que a gente vai pedir para a mulher? Então, além da prolactina, do TSH, dos hormônios antitireoidianos, do FSH, LH, do antimilleriano, enfim, a gente tem que pensar nos fatores anatômicos. Então, o que a gente vai pensar? Ultrassom transvaginal, para avaliar se essa mulher tem miomas, pólipos ou malformações millerianas. O Daniel perguntou aqui se tem período específico do ciclo para dosar o antimilleriano. Não tem, Daniel. Essa é uma das vantagens do antimilleriano. A gente pode dosar em qualquer fase do ciclo, tá? Eu não vi se chegou mais alguma pergunta aqui. Se chegou, gente, por favor, me manda de novo, tá? Que aí eu respondo. Tô mais atento ao chat agora. Então, além do ultrassom transvaginal, que a gente vai avaliar se tem miomas, pólipos, malformações, a gente tem que lembrar da histerosalpingografia, que a gente vai avaliar a permeabilidade tubária. Ele não é o melhor exame para avaliar cavidade uterina, apesar da gente conseguir avaliar também, porque a gente faz o exame ali e vê se a cavidade está ok ou não, mas o ideal dele ali é para avaliar permeabilidade tubária. Tá? Então, se os contrastes saírem das tubas e se dissiparem no abdômen da paciente, a gente vai falar que essa paciente tem uma permeabilidade tubária adequada. Uma outra forma seria avaliar a cavidade por histeroscopia, que tem indicações mais específicas, principalmente naquelas pacientes que têm alterações ultrassonográficas ou na histerosalpingografia. Tá? A videolaparoscopia fica reservada àqueles casos em que a mulher tem algum diagnóstico já, então seja uma obstrução tubária, seja um diagnóstico de endometriose, alguma coisa aí para justificar essa infertilidade. Lembrando que o fator endometriose é responsável por 50% das causas de infertilidade feminina. Então, das mulheres que têm infertilidade, 50% vão ser devido à endometriose, né? Então, como é que a gente faz a pesquisa de endometriose? A gente tem duas formas. É claro que além de uma anamnese, um exame físico bem feito, que podem já ser direcionados para esse diagnóstico, a gente deve fazer uma complementação com ou ultrassom com preparo intestinal ou ressonância magnética. Existe diferença entre os dois exames? Não. É muito mais dependente do operador. Em mãos experientes, o radiologista que avalia a ressonância pode ter a mesma sensibilidade de um ultrassonografista que tem expertise no diagnóstico de endometriose. Então, os dois são utilizados. Inclusive, é uma briga, tá? Existem publicações aí comparando os dois, mas na prática clínica, a gente vai usar o que a gente se sente mais seguro. Eu tenho uma indicação específica de um ultrassonografista que eu mando, que eu confio muito nos resultados, porque quando eu entro para operar, tá exatamente o que ele me disse. Então, essas nuances também já vão nos tornando mais próximos de uns ou de outros, tá? Fator imunológico. Então, lembrar que a gente deve pesquisar SAF, principalmente se ela tiver história de abortamentos de repetição, né? Então, anticardiolipina, anticoagulante lúpico também devem ser solicitados.
E lembrar também das trombofilias. Então, fator 5 de Leiden, gene da protrombina, proteína C, proteína S. Bom, não vamos estender a trombofilia, porque aí seria uma live inteira só de trombofilia. Mas a gente também deve fazer pesquisa de trombofilia para essas pacientes. A pesquisa no homem. Lembrar que existem causas para esse homem não ter um ejaculado adequado, né? Então pode ser pré-testicular, porque esse homem eventualmente não produz algum hormônio, ou, hoje em dia, super comum, homens que usam testosterona para treinar, para ficarem fortes, diminui a produção de espermatozoide. E às vezes de forma irreversível, a depender do tempo que esse homem usou os hormônios. Então, atenção a isso, tá? Então vale a investigação. Causa testicular, por algum motivo não produz os espermatozoides. Causa pós-testicular, que seria no ejaculado ali, pode ter alguma obstrução, por exemplo, dos dutos deferentes. E existem causas que são obviamente desconhecidas, né? A causa testicular, só para comentar, uma das principais causas é a varicocele, que seriam como se fossem varizes da bolsa escrotal que diminuem a produção dos espermatozoides por alterar a temperatura local ali. Beleza? E o que a gente vai considerar de espermograma normal no homem, né? Então a gente já falou dos exames da mulher, a gente tem que pensar, o que é um espermograma normal no homem, né? Então a primeira coisa, esse homem tem que ter coletado o espermograma de 2 a 7 dias de abstinência, no máximo, tá? Ideal mesmo, de 2 a 3 dias de abstinência. A gente espera uma concentração acima de 15 milhões de espermatozoides por ml, uma motilidade dos espermatozoides. A gente tem a motilidade dividida em A, B, C e D, de forma que A e B são os mais móveis, tá? Então o A é o móvel, progressivo, perfeito, maravilhoso, que vai chegar lá no óvulo. O B, ele é um móvel lento, mas ele também chega no óvulo, tá? Então, quando a gente soma esses espermatozoides móveis, A mais B tem que ter mais do que 32%. Então, dos espermatozoides todos que ele tem, A mais B tem que ser 32% ou mais. A morfologia, apesar de controverso, tá? Existem formas de analisar a morfologia dos espermatozoides, mas um dos critérios que a gente usa, por exemplo, é a morfologia de Kruger, tá? Que avalia os melhores espermatozoides. Então, o espermatozoide ele tem que ser oval, com uma cauda comprida e bonitinho ali. Quando essa morfologia está perfeita, tem que ter uma morfologia de 4% ou mais de Kruger normal. É controverso Kruger, tá, gente? Não vou entrar nesse detalhe, que isso aí é muito específico da reprodução humana, mas Kruger ainda é controverso, porque se esse cara tem uma concentração de espermatozoides muito alta, ele vai ter espermatozoides bons ali no meio e pode ter a possibilidade de ser pai. Quando a gente fala de processamento seminal, se a gente for considerar um material para inseminação intrauterina, por exemplo, após processamento a gente tem que ter uma concentração de pelo menos 5 milhões de espermatozoides, tá? Então, eu já vi até isso cair em prova, perguntar, tem uma concentração de espermatozoides de 1,1 milhão, o que fazer, né? Se tem 1,1 milhão de concentração, não dá nem para fazer inseminação intrauterina. Nesse caso, teria que ser FIV direto, tá bom, gente? Então, esse ponto de corte ele é importante para definir também se a inseminação intrauterina é possível ou não, que a gente vai conversar já já. E lembrando que se a gente faz um espermograma no homem, e vem anormal, tá? Se ele vem anormal, a gente deve repetir esse espermograma em 15 dias, tá? Porque não necessariamente aquilo ali representa o espermograma de sempre desse homem. Então ele deve repetir aí em 15 dias para confirmação dessa alteração. E o que a gente deve fazer de pesquisa nos dois, tanto no homem quanto na mulher? A gente tem que avaliar o fator cromossômico. Então, o que é o fator cromossômico? São aquelas inversões e translocações que são balanceadas no casal, mas que ao produzir um gameta ficam desbalanceadas. O que seria isso? Eu tenho um braço de um cromossomo meu que passou para outro cromossomo e depois esse aqui cruzou para o outro, mas de uma forma geral eu tenho a mesma quantidade de DNA. Só que na hora que eu produzo gametas, eu jogo um gameta que tem mais material genético e um outro que tem menos material genético. Ao fazer isso, eu crio alterações genéticas que são incompatíveis com a vida. Então, mesmo que haja fecundação, esse embrião formado, esse zigoto formado, ele não evolui, tá? Ou se evoluir, em geral, evolui para abortamento mais tardiamente. Então, o que a gente pede para a mulher e para o homem é o que a gente chama de cariótipo
com banda G, tá? Cariótipo com banda G, para ver se tem alguma alteração cromossômica. Mas agora a gente falou das causas, tanto masculinas quanto femininas, mas a gente tem que lembrar que tem 15% dos casais que a gente vai investigar tudo isso que a gente não vai ter causa. O que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, tá? Tá bom, fiz a investigação, descobri que esse casal não pode engravidar, né? Por alguma razão. Ou não pode. Eu nunca falo não pode, gente, né? Porque água mole em pedra dura pode ser que uma hora vai, né? Então eu sempre brinco que a gente trata casais assim como subférteis. A não ser que seja uma azospermia, né? Aí sim a gente vai pensar, mas eu sempre trato o casal como subfértil. E às vezes eles vão precisar de alguma ajuda. O que a gente tem de medicação para utilizar? A gente tem os SERMs, entre eles o clomifeno, né, que vocês devem conhecer. O clomifeno ele aumenta a produção de GnRH, então ele estimula a produção de FSH e com isso ele recruta mais folículos. Então ele deve ser usado do 2º ao 5º dia do ciclo menstrual da mulher para estimular mais folículos naquele ciclo. Desvantagem do clomifeno. A desvantagem é que ele é anti-androgênico, ele tem uma ação antiestrogênica no endométrio. Então o que acontece? Esse endométrio não cresce, tá? Então se ele não cresce, pode diminuir as chances de gravidez. Outra medicação que a gente tem são os inibidores da aromatase, letrozol, anastrozol, que também fazem com que haja um aumento da produção do GnRH, mas qual que é a vantagem dessas medicações? Tem a resposta unifolicular, então aquela mulher que é anovulatória, ela começa a produzir folículos, geralmente um só, e não tem alteração endometrial. Então as chances de gravidez nas mulheres que tomam inibidores da aromatase tendem a ser melhor, tá? Em relação ao clomifeno, eu estou falando. Outras medicações que a gente tem são as gonadotrofinas, que são compostas de LH e FSH. O FSH vai chegar lá no ovário e vai produzir, vai estimular folículo estimulante, vai estimular o recrutamento folicular. Então, em vez dela recrutar somente um folículo naquele ciclo, ela vai recrutar mais folículos. A gente tem os análogos do GnRH, que a gente utiliza para evitar que a mulher ovule de forma precoce. Então, a gente tem os agonistas e os antagonistas. O que eles fazem? Eles impedem o pico de LH natural. Porque se a gente for estimulando essa mulher, ela produziu 15 folículos. Então, a gente vai ter 15 óvulos, supostamente, né? A gente vai ter 15 ócitos naquele ciclo. Se eu não der uma medicação que impeça a ovulação, ela vai fazer um pico de LH e vai ovular tudo, a gente perdeu o nosso tratamento. Então, os análogos do GnRH são utilizados para isso. Mas olha que interessante, se a gente estiver considerando uma mulher que está fazendo criopreservação de oócitos, se ela quer só congelamento de óvulos, em vez da gente usar o análogo do GnRH, a gente pode usar uma progesterona, como o Dufaston, por exemplo, tá? Que é uma progesterona que toma via oral e que impede que essa mulher também ovule antes da hora. Teria um efeito também ruim no endométrio, por isso que a gente jamais vai utilizar a progesterona num ciclo em que a gente deseja fazer a transferência. Certo? E aí, entrando agora nos tratamentos efetivamente. O que a gente tem de tratamento? A gente tem baixa complexidade, que seria indução da ovulação, o coito programado, né? Quando que a gente considera isso? Em pacientes que são virgens de tratamento, nunca fez nenhum outro tratamento, e quando tem menos de 37 anos, tá? Isso de uma maneira geral. É claro que essa é uma decisão compartilhada com o casal. Eu já tive casais de 42 anos que quiseram fazer indução da ovulação. Quem sou eu para dizer que não? Eu explico risco, taxas de sucesso, benefício, e o casal é que decide o que eles querem. Como é que funciona a indução da ovulação? Eu uso uma dessas medicações, ou o clomifeno, ou o letrozol, por exemplo, ou uma gonadotrofina, e faço com que ela estimule a produzir ao recrutamento folicular, para que ela ovule 1, ou 2, ou 3 óvulos naquele mês. E eu posso estimular o coito programado. Então, quando esses folículos tiverem mais de 18 milímetros, eu vou lá, faço uma injeção que pode ser de HCG, que é para estimular o pico de LH. Agora sim eu quero um pico de LH. E, em geral, 36 horas após, essa mulher vai ovular. Então, após fazer o HCG, é recomendado que essa mulher tenha relações aí 12, 24, 36 horas, enfim, em todo o período fértil, para abranger a possibilidade dessa ovulação. Tá? Isso seria o coito programado.
é um método de baixa complexidade. E, em geral, é claro que as taxas de sucesso são mais baixas também. Aí, entrando no de média complexidade, vem a inseminação intrauterina. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer um estímulo ovariano também da mulher, que é o ideal, tá? Que a gente tenha 3 folículos, 4 folículos crescendo ali. A gente faz o HCG para fazer o estímulo à ovulação, e aí a gente vai injetar esses espermatozoides intraútero para que haja fecundação. Isso é inseminação intrauterina. E aí a gente tem a alta complexidade, que seria a fertilização in vitro, ou a ICSI, né, que seria a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Tá? Então, o que a gente faz nesses casos? Geralmente, pacientes que têm mais história de infertilidade, que já passou ali por inseminação intrauterina ou que tem uma idade materna mais avançada. A gente sabe hoje, gente, que a idade paterna também influencia, tá? Então, homens mais velhos têm maior dificuldade de engravidar e quando engravida tem maior risco de abortamento. Então, o que a gente vai considerar aqui é para aqueles casos que já tem uma história de infertilidade importante. Ou para aquelas pessoas, por exemplo, que não tem uma tuba pérvia. Porque a inseminação intrauterina ela só é possível se eu tiver tudo funcionando direitinho. Então eu tenho um ovário que funciona e ovula. Eu tenho uma tuba que é pérvia e vai permitir o encontro do espermatozoide com o óvulo. Eu tenho uma cavidade endometrial perfeita. Então, nesse caso, daria. O coito programado é a mesma coisa. A fertilização, por exemplo, uma mulher que tem uma história de obstrução tubária por algum motivo, pode ser até por endometriose. Se ela tem obstrução tubária, a gente vai precisar ir para fertilização in vitro. Um homem que tem uma concentração de espermatozoides menor do que 5 milhões, né? A gente talvez não, a gente vai ter que ir para uma fertilização in vitro. Então, as nossas decisões, elas são pautadas realmente na qualidade dos órgãos que a gente tem ali, do sêmen que a gente tem em mãos. Lembrando que todas as decisões são compartilhadas com os pacientes. Só que é claro que tem coisa, se eu tenho uma obstrução tubária, eu não vou fazer jamais uma inseminação intrauterina, né? Mesmo que o casal queira, gente. Porque aí a gente está fazendo algo que realmente tá ganhando dinheiro às custas de um negócio que não vai ser efetivo, né? A gente tem que ser muito claro e muito honesto com nossos pacientes. Tá? Fiz um apanhado geral de reprodução assistida, de investigação de infertilidade, de causas de infertilidade. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Se tiver alguma dúvida, me manda aqui, que nós já estamos no finalzinho. Fico muito feliz com a presença de vocês que permaneceram aí até agora. E qualquer coisa, eu sigo à disposição. Um abraço a todos.